Olá, pessoal, vamos a mais esse vídeo do nosso canal Curso Enem Matemática da professora Marisa. Pessoal, agora nós vamos ver medidas de dispersão lá da estatística, tá? Medidas de dispersão tem a ver com falar de regularidade dos dados, tá? E eu também, se os dados estão homogêneos ou heterogêneos. Bom, vamos partir de um exemplo para entender o que é essa dispersão dos dados. Observe as idades de 6 pessoas dos grupos abaixo. Então, foi pesquisado assim, 3 grupos, tá? De 6 pessoas cada um. Quais são as idades? Foram perguntadas quais as idades. O grupo A tem 20, todo mundo aqui tinha 20 anos. São 6 respostas com 20 anos, ok? Quando a gente acha a média aritmética, qual que é a fórmula da média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Então, somou, deu 120, dividido por 6, a média aritmética deu 20. Veja esse grupo B. São 6 pessoas também, as idades aqui já variam, 22 anos, 23, 18, 19, 20 e 18. Calculando a média aritmética, que é a soma das idades dividido por quantidade, por 6, deu também a soma 120. Dividido por 6 também deu 20 a média. Agora, olha esse grupo C, que interessante. São 6 pessoas com as idades 6 anos, 62, 39, 4, 8 e 1 aninho. Então, variou bastante, ou seja, dispersou. Bom, aí houve dispersão. A média aritmética é a soma dividido pela quantidade. Então, somou todos aqueles valores, né, que são bem distantes um do outro, ou também chamados dispersos, e dividimos por 6. 120 também deu a soma, dividido por 6 deu 20. Então o que a gente observou? Que as médias das idades nos 3 grupos, a mesma, 20, 20 e 20. Né? Então, marquei aqui, ó. Média aritmética do A igual a média aritmética do grupo B igual a média aritmética do grupo C. Mas tem uma diferença gritante aí entre os dados, não tem? Há diferença na dispersão dos valores. Vamos concluir aqui, então. No primeiro, não houve dispersão em relação à média. Dados bem regulares. Então, os dados são homogêneos. No grupo B, houve pouca dispersão em relação à média. Então, sempre a gente vai fazer em relação à média. Como a média é 20, houve uma dispersão mais pequena aqui, né? Porque 23, 18 está ainda perto da média. Mas veja o grupo C. O grupo C, a média deu 20. Mas os valores estão bem longe do 20, ó. 62, 6, 39, 4, 8 e 1. Então, nesse caso, houve muita dispersão em relação à média, certo? Os dados são menos regulares. São chamados, nesse caso, de dados heterogêneos. Então, esses termos aqui, nas questões de vestibular, vão aparecer. Quais os dados mais regulares, onde tem homogeneidade, tá? Então, veja, a medida de dispersão, ele vai justamente dar esse conceito de regularidade. Muito bem, vamos agora ver aqui as fórmulas. Na estatística, são usados para como medidas de dispersão, principalmente esses conceitos aqui. Desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, aqui temos fórmulas, que eu não vou dar exemplo de fórmula, porque nós estamos focando aqui no Enem, exercícios do Enem. E no exercício do Enem, ele não vai cobrar a memorização dessas fórmulas. Inclusive, tem caído mais conceito do que fórmula. Se ele pedir fórmula, ele vai dar a fórmula, tá? Se exigir cálculo. Bom, o desvio médio, só para a gente entender aqui, é a somatória de todos os valores, né, aqui, menos a média, faz a diferença, né, a distância para a média, em módulo, ou seja, pega o positivo, né, soma tudo e divide pela quantidade de dados. Então, é um desvio médio.
Já a variância, em vez de achar em módulo, é ao quadrado, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média aritmética. Eu falei muito rápido, porque hoje nós não vamos focar nesses cálculos, apenas no conceito de medidas de dispersão. Então, eu vou dar um exemplo depois como que cai, só teoricamente. Medida de dispersão, vamos pensar, tem a ver com regularidade. Então, vamos gravar isso aqui, ó. Quanto mais regular forem os dados, menor a dispersão, concorda? Então, por exemplo, o desvio padrão é menor. Menor a dispersão. Então, vamos entender isso. Quando os dados não são, quanto menos regulares forem os dados, maior a dispersão. Então, é o contrário aqui, né? Quando um sobe, o outro desce. Mas a gente tem que ficar decorando? Não. A gente tem que entender que dispersão, quanto maior a dispersão, quer dizer que está longe da média, né? Que era o caso lá do terceiro grupo. Quanto maior a dispersão, então os dados estão menos regulares. Então é uma questão aí de português, você entender, não precisa ficar decorando. Vamos ao exemplo de exercício. Qual equipe apresenta tempo mais regular conforme a tabela abaixo? Então aqui é uma tabela com tempo de corridas de equipes, tá? Corridas em minutos. Então, veja, tem a equipe 1 até a equipe 5, aqui tem a média aritmética, 45 minutos em média, daqueles corredores. Aqui tem a moda. O que é a moda mesmo? É o valor que mais aparece na distribuição. E aqui tem o desvio padrão. Ah, desvio padrão é uma das medidas de dispersão. Então, isso aqui que vai falar sobre regularidade, né? Então, regularidade tem a ver com essa coluna, que é o desvio padrão. Então, vamos pensar. Se eu quero mais regular, quer dizer que os dados estão menos dispersos. Então, a medida de dispersão terá que ser menor. Qual que tem a medida de dispersão, que é o desvio padrão aqui, no caso, menor? É o 1 aqui, né? A desvio padrão apenas 1, então a equipe 3 possui os dados mais regulares. Então, a resposta é equipe 3, pois o desvio padrão é o menor. Consequentemente, mais regular. Certo? Muito bem. E essa coluna moda nem foi usada no problema, foi colocado só para confundir. Então, falou de regularidade, se os dados estão homogêneos, você vai direto na coluna das medidas de dispersão, que pode ser esses nomes aqui, desvio médio ou variância, ou desvio padrão, ou coeficiente de variação. Só voltando aqui, gente, olha aqui nesse caso, ó. Então, aqui, qual que é mais regular de todos esses? Ah, é o primeiro, porque aqui a dispersão é zero, né? A dispersão aqui foi zero. Não tem distância, não tem diferença para a média, todos 20, tá? E qual teria uma medida de dispersão maior? Esse daqui. São os dados menos regulares, que estão longe da média. Sempre em relação à média, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo.